Neoplasia, pessoal. Existe neoplasia benigna e neoplasia maligna. Por mais que seja sinônimo para a população geral, para a população leiga, escutar a palavra neoplasia e já achar que é câncer, tá? Então não é toda neoplasia que é maligna, que essa sim tem relação com câncer, tá? Então não confundam, tá? Então eu tenho neoplasias benignas e eu tenho neoplasias malignas. Essa sim é do câncer, tá? Falando melhor do câncer em si, tá? Por que estudar o câncer? Porque, sei lá, quase não se fala muito de câncer na TV. Eu lembro que tem um tal de Outubro Rosa, um Novembro Azul e etc. Beleza? Mas o câncer, pessoal, é a segunda causa de morte, certo? No mundo inteiro. Então, a segunda causa de morte populacional a nível mundial é o câncer, independente de qual câncer seja esse, tá? O câncer só fica atrás das enfermidades cardiovasculares. Aí sim, o infarto, patologias cardíacas é a primeira causa de morte no mundo. Em segundo lugar vem o câncer, tá? Então a gente escuta muito falar hoje em dia de Covid, de Covid, de Covid, de Covid, de polícia, de Covid, de política, de Covid, mas o câncer mata muita gente aí e a gente não fica sabendo, tá? E as patologias cardíacas, mais ainda. Segundo ponto, para diferenciar o câncer das patologias cardíacas, justamente é que a desgraça dessa doença, eu falo desgraça porque é uma desgraça mesmo, é o capeta isso daqui, tá? O que que acontece? Ela causa um extremo sofrimento para o paciente. Não sei se alguém aqui já teve câncer, tá? Porque pode acontecer, inclusive, ou conhece alguém ou tem algum familiar que tenha tido câncer, que também tem grande chance de acontecer, tá? Então, o câncer causa um extremo sofrimento emocional, certo? Para o paciente e para a família. Ninguém vai gostar nunca, é claro, de receber um diagnóstico de câncer, ou muito menos que o teu pai ou tua mãe tenha um câncer, por exemplo, tá? Então, já leva esse sofrimento. Então, tem um sofrimento emocional, esse lado psicológico, familiar, e o sofrimento físico. É uma doença, essa desgraça, que suga o paciente. O câncer suga o paciente, vai matando ele devagarzinho, aos poucos, vai definhando esse paciente. E vocês vão ver, ou não sei se vocês já viram, inclusive, que os pacientes que estão com câncer em estágio terminal, por exemplo, eles morrem assim de uma forma sofrida, o cara tá caquético. Não sei se vocês lembram ano passado, aquele ator do Pantera Negra, o cara super novo, forte, o cara fazia o Pantera Negra. Nos últimos anos de vida, ou no último ano de vida dele, ele estava caquético, estava acabado, porque o câncer destrói a pessoa por dentro, certo? A gente vai entender o porquê disso, tá? E além do que, o câncer não é uma patologia sozinha, solitária. Na verdade, essa desgraça vem com um combo, vem com um conjunto de muitas doenças. Tanto é que é muito complexo entender todos os mecanismos e saber o que está acontecendo. E principalmente o pronóstico. Então, cada tipo de câncer tem um pronóstico, tá? Então, é importante. E o que eu levo em consideração quando eu estou falando de câncer? É claro que a gente vai ver com muito mais detalhe depois, tá? A base biomolecular do câncer e etc, tá? Então, o que vocês têm que levar em consideração nessas generalidades aqui, tá? Então, um conceito chave aqui para vocês é o conceito de neoplasia, tá? E tome muito cuidado. Por quê? O próprio Robbins traz como conceito de neoplasia um crescimento novo, tá? Então, esse conceito de um crescimento novo é algo muito genérico, é algo que, tipo assim, é difícil de definir crescimento novo. Então, tem várias teorias ou várias propostas de definição de que é uma neoplasia. E se aceita de forma mais, assim, sensata, inclusive, a definição de que a neoplasia nada mais é do que um crescimento excessivo, descoordenado, certo?
sem um propósito, inclusive, que persiste de forma exagerada, certo? Mesmo quando não tem estímulo nenhum, tá? Eu deixei em vermelho para vocês essas palavras-chave. Crescimento excessivo, descoordenado. E se quiserem adicionar, sem um propósito, é muito melhor. Como assim crescimento excessivo, descoordenado, sem um propósito, de forma exagerada? Como assim? Vou explicar para vocês. As células têm que crescer, perfeito. As células têm que crescer e ocupar seu espaço e suas respectivas funções. Fim, já era. Acontece o seguinte, quando a célula cresce, certo? Se multiplica e chega numa quantidade X que ela já consegue fazer o seu papel no seu respectivo tecido, ela dá uma freada. Ela não se divide mais, porque tipo assim, com essa quantidade de célula aqui, eu dou conta de cumprir minha função, a função desse tecido. Então ela dá uma freada no ciclo celular dela. Aí sim, à medida que ela for envelhecendo, que ela for morrendo, ela vai sendo reemplaçada por uma nova célula. Esse é o ciclo da vida, certo? A célula tumoral maligna, inclusive, falando mais firmemente da maligna, ela é assim, ó, ela cresce, meu amigo, e fim, ela não tem outro objetivo. O objetivo da vida dessa célula é se dividir. Ela só quer fazer mitoses e cada vez gerar novas células. Então é um crescimento excessivo porque ela não para mais de crescer. Ela não para mais de se multiplicar, certo? É um crescimento descoordenado porque não tem nenhum gene que dá um freio nessa célula. Esse gene foi mutado, teve uma mutação, na verdade, no DNA, inclusive, certo? Então é um crescimento excessivo, descoordenado. E sem um propósito, por quê? O propósito de cada célula é cumprir sua respectiva função. E ela está atuando para isso. A célula tumoral, o único propósito dela é se dividir e sugar os nutrientes do teu organismo. Do teu não, do teu paciente. Então ela não quer cumprir função nenhuma. Ela não quer trabalhar. Ela só quer crescer, 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 se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, até acabar com tudo. Até daqui a pouco só tem célula maligna e as que estão realmente trabalhando não existem mais. Tá? Então essa definição de neoplasia tem que ficar muito clara para vocês, que é um crescimento excessivo, descoordenado, sem um propósito e que persiste de forma exagerada. Fim. Acabou. Não deem a definição de... Qual que é a definição de neoplasia? Ah, é um crescimento novo. Tá errado. Tá errado. Beleza? Oncologia. O estudo dos tumores. Fim. Ou das neoplasias, que seja. E o câncer nada mais é do que de como a gente chama uma neoplasia maligna no dia a dia. Então, é chamado de câncer. Uma forma, assim, do cotidiano. Em vez de falar, fulano tem uma neoplasia maligna, fulano tem câncer, tá? Câncer vem, inclusive, desse caranguejinho aqui. Não sei se alguém aqui é do signo de câncer, inclusive. Por que um câncer? Por que um caranguejo? Porque o tumor maligno, pessoal, como eu estava falando agora, do fenotipo de malignidade, o tumor maligno, vamos supor que isso aqui é o nosso tumor maligno. Ele tem uma característica muito marcante, que ele cresce invadindo os seus tecidos adjacentes. Então ele cresce se expandindo, como se fossem as patinhas de um caranguejo. E isso aqui é importante, porque eu posso sentir esse tumor, inclusive. E eu vou sentir que ele não é redondinho, que ele é todo assim, ó. Como se fossem as patinhas de um caranguejo. Por isso que ele recebeu, né, por isso que veio câncer, esse termo veio justamente daqui, veio do latim, inclusive, de cangrejo. Beleza? Componentes de um tumor, isso aqui cai em prova, tá? Isso aqui é pergunta de prova, inclusive, tá? Os tumores, pessoal, eles têm basicamente dois componentes. Um parênquima tumoral, certo? E isso, independente se esse câncer, independente se essa neoplasia é benigna ou maligna, tá?
Mas aí eu estou falando de o que compõe essa neoplasia. Células neoplásicas. Então, tá ali, ó, tem um monte de célula. Preciso só saber se essas células são benignas ou malignas. Então, tem muitas células que estão crescendo, muito, de forma descoordenada. Estão ali. Então, esse é o nosso parênquima. E o segundo componente é o estroma, ou seja, a cápsula que reveste essas células. Os componentes que estão em volta dessas células, tá? Que é o quê? O tecido conjuntivo, dependendo da situação, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, certo? Então, isso daí, basicamente, coordena, certo? A velocidade de crescimento desse tumor. Porque quanto mais sangue eu tiver para essas células, mais nutrientes elas vão ter, certo? Então, um tumor que é mais vascularizado, mais rápido ele cresce, por exemplo. Além do que ele pode entrar no sangue e passear para outro local, passear pelo mundo do corpo e fazer uma metástase. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Então, o que controla a velocidade de crescimento e a propagação de um tumor é o seu próprio estroma, tá? É a cápsula, é o tecido que reveste essas células, tá bom? E o termo de desmoplasia que vocês estão vendo aqui é que em alguns tumores a gente tem esse estroma muito mais grosso do que o normal, como se desse uma consistência, inclusive, às vezes até pétrea, fica duro, que acontece no câncer de mama, inclusive também, tá? Que são tumores desmoplásicos, porque tem uma cápsula mais dura. Pode acontecer no câncer de estômago também, tal. Então, tenho que saber esses conceitos. O que é essa desmoplasia? Justamente é isso. Então, eu tenho lá minhas células parenquimatosas, só que elas estão envoltas por um estroma com muito colágeno. Tipo, se fosse uma cápsula mais dura. E aí isso a gente chama de desmoplasia. Beleza? Não sei se eu estou indo muito rápido. Se alguém puder me dar um toque aí. Tá de boa? De boa. Alguém está me escutando? Beleza, então. Então vamos. É que vocês já tiveram essa aula, inclusive. Vamos diferenciar esses tumores, porque eu tenho que entender a nomenclatura deles e etc e tal, e não sei o que lá. Tumores benignos, certo? O que eu tenho que saber dos tumores benignos? Tanto na nomenclatura quanto nas suas respectivas características. Um tumor benigno, pessoal, associa assim, ele tá de boa. Inclusive, ele pode matar, tá? Mas é raro. A gente vai ver que situação que ele chega a ser daninho, né? Que ele chega a causar algum dano para o paciente, certo? Mas geralmente ele é totalmente benigno, o pronóstico é excelente, tá? Ele é um tumor, gente, chamado de inocente, tá? Por quê? Geralmente não. Ele é localizado. Ele vai ficar nesse lugar quieto na dele, parado na dele. Ele não quer ser o caranguejinho que vocês acabaram de ver. O benigno, ó, vocês estão vendo esse aqui, tá? Esse aqui é um tumorzinho benigno. Quietinho aí. Jamais vocês vão ver um tumor benigno com aquele aspecto aqui, ó. Com o desenho do caranguejinho. Vocês não vão ver, porque ele não tem essa característica. Ele é localizado. Ele não quer invadir ninguém, certo? Ele é só uma bolinha, vamos dizer assim. Um tumor benigno é uma bolinha e acabou. Eu consigo circular ela aqui, ó. Tá aí, ó. Circulei um pouquinho errado, mas vocês entenderam. Tem um formatinho oval. Fim, tá? Qual que é o problema desse tumor benigno? Tem algum problema esse tal de tumor benigno? Ah, tô com um tumor benigno, fiz lá, mandei pro laboratório um pedacinho dele, fizeram uma biópsia e realmente é benigno. Legal. O que a gente faz? Tira. Se o paciente quiser, inclusive. Faz a cirurgia e arranca. Acabou. O paciente pode chegar para vocês com um lipoma, isso aqui é um lipoma, inclusive, uma bolinha dessa aqui no ombro, certo? Ah, doutor, esse caroço aqui apareceu em mim e tá me incomodando. Ah, mas tá te incomodando? Apareceu quando? Olha, doutor, apareceu faz uns
7 anos, vai te falar desse jeito. Apareceu faz uns 7 anos, uns 5, 7 anos por aí. Só que agora ele tá maior. E, sei lá, quando eu tiro a camiseta é feio. Não gostei, não. Beleza. O que é importante dessa frase para vocês? Que esse tumor apareceu nesse paciente, ó, faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu não falei à toa 5, 7 anos, não. Falei de propósito. Por quê? O tumor benigno, ele tem um crescimento muito lento. Então, ele precisa de anos e anos e anos para ele crescer mesmo. Certo? E ele vai crescendo, devagarzinho. Seja aquela mesma definição que a gente usou. É um crescimento exagerado, sem um propósito. Tá? Só que agora é um crescimento até que muito lento. E o paciente pode vir a querer operar ou resolver justamente por isso. Um problema estético, por exemplo. Porque depende do local que esse tumor apareceu, tá? Tipo, esse aqui é um lipoma, mas pode ser um fibroma, que é de tecido conjuntivo, que seja, tá? De fibra, tá? Dá para entender. Então, se eu faço a cirurgia dele, eu arranco ali, tiro uma margenzinha de segurança, enfim, mando para o patologista estudar, né, para biópsia, e realmente é um tumor benigno, tá? Agora, como que eu sei realmente que esse tumor é benigno, poxa? O que tem a ver essa biópsia? O tumor benigno, pessoal, agora presta bastante atenção. Alguém aí lembra do primeiro ano, né, provavelmente? Essa célula aqui parece o que para vocês? Um lípido? Lípido, alguém falou lípido? Adipocito? Um adipocito, perfeito. Então, como que eu sei que esse tumor é benigno? Então, eu tô lá, a doutora Fábio tá lá, suspeitando que seja um lipoma, que é um tumor benigno de tecido adiposo mesmo, só que ela não pode confirmar se isso é um lipoma mesmo, se ele é benigno mesmo. Tem tudo para ser benigno. Crescimento lento, ele é bem localizado, ele até que é pequeno e tal, não está invadindo ninguém. Como que ela confirma esse diagnóstico? Com a imagem histológica, sempre, certo? E na imagem histológica, se a gente vê células similares ou as mesmas células de um tecido sano, ou seja, se isso aqui é um lipoma, é um acúmulo de adipocitos, eu espero encontrar na microscopia vários adipocitos. Então, eu bati o olho aqui, poxa, isso aqui é um adipocito, é benigno, totalmente benigno, tá? Fim, acabou, não tenho que discutir mais. Ah, a paciente pergunta, mas doutor, eu vou morrer? Eu vi num tal de Google que quem tem esse tumor faz metástase para o cérebro e morre no outro dia. Não! O tumor benigno não faz metástase, tá? O tumor benigno não faz metástase. Alguém tinha perguntado para mim esses dias se o tumor benigno fazia metástase. Acho que foi o Vinícius. E não faz metástase. Então, como características, vamos dividir. Macroscopicamente, o tumor benigno ele é bem delimitado. Guardem isso para o ano inteiro, vocês vão usar. Bem delimitado significa isso aqui, ó. Eu consigo ver onde ele termina, ó. Ele é bem delimitado, fim. Mal delimitado é aquele que invade, certo? Então esse aí é bem delimitado, inclusive, certo? Perfeito. Outra característica, vocês estão vendo a superfície dessa bolinha? Não parece que está, tipo, brilhando, inclusive? Né? Essa superfície parece que está brilhando. É uma superfície lisa, certo? Então, eu tenho um tumor bem delimitado, de superfície lisa, de bordes regulares, não tenho hemorragia, não estou vendo nenhum sangrado aqui, não tem necroses, certo? Eu posso negar algumas coisas também. Tudo isso na minha macroscopia, tá? De crescimento lento, ele demora para crescer e por aí vai. Tudo isso é característica macro desse tumor. Microscopicamente, pessoal, a célula é igual à do tecido sano. Qual que é o problema dela, então? É que ela está se multiplicando demais, só isso. Mas é a mesma célula ali, bonitinha, é o mesmo adipocito, tá?
Não vai ter muito o que caracterizá-la, certo? Então é só uma célula bem diferenciada, tá? Vamos ver. E sobre a nomenclatura, deixa eu ver se eu tenho alguns outros tumores benignos aqui. Peraí. Maligno, 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 maligno. Meu Deus, só tem maligno. Aqui, pode ser. Olha só. Olha essa foto aqui de cima. Isso aqui, pessoal, é um tumorzinho. Talvez aí as meninas até conheçam melhor. Chamado de mioma. Não sei se alguém já ouviu falar de mioma. Geralmente já, minha amiga tem, a minha mãe tem, minha tia tem um tal de mioma. Vai morrer? Não! Agora vocês já vão saber o porquê que não vai morrer. Opa, esqueci sem querer. Minhas duas avós tiveram. Perfeito! Então vamos lá. O mioma é um tumor benigno. Tumor benigno. Por que é um tumor benigno? Vamos lá. Se eu falar para vocês que essa bolinha bem aqui é um tumor, deixa eu mudar a cor da caneta. Uma cor verde. Essa bolinha aqui é um tumor, certo? Então, já de cara, ó, pelo que vocês acabaram de aprender, eu tenho, ó, pegar essa daqui que tá mais clarinha. Ó. Eu tenho um tumor, uma tumoração bem delimitada, porque eu sei onde ela está terminando, de superfície lisa, de bordes regulares, não tenho necroses, por exemplo, certo? Então é um tumor benigno, até que pequeno, inclusive, por mais que esse mioma possa crescer, mas até que pequeno, benigno. Aqui vocês já estão vendo outro, por exemplo, a mulher pode ter vários, inclusive. Aqui outro, certo? Então, outro, certo? É um tumor totalmente benigno. Isso aqui não é câncer. Isso aqui não vai matar essa mulher a princípio, certo? É um mioma. Por que eu falo isso para vocês? Porque pode chegar alguém para vocês e falar assim, vou pegar aqui o Ícaro, saiu lá, não sei o que lá da tua tia, ela tem mioma. Meu Deus, tá todo mundo desesperado lá em casa. Vamos começar a rezar agora. Tá bom, é bom sempre rezar, perfeito. Só que não é câncer, é benigno, tá? Pode causar alguma coisa nessa mulher? Pode. Ela pode ter mais dor ali no ciclo menstrual dela, pode ter um sangrado um pouco anormal também, tá? Mas falar que vai fazer metástase ou que vai evoluir para um câncer, não, tá? Benigno. Tá bom? Nomenclatura desse tumor, porque é a coisa mais chata, inclusive. Os tumores benignos, já de cara para vocês, eles vão terminar com a palavrinha oma no final. Tanto é que eu falei agora para vocês chamado de mioma, né? Então, só por esse termo, eu já meio que, esse tumor aí é benigno. Por que termina com oma? Então, eu tenho mioma, tá? Tumores que terminam com oma são benignos, quase todos, tá? Então, como exemplo, vamos lá. Eu tenho adenoma, eu tenho fibroma, eu tenho osteoma, condroma, leiomioma, que é, inclusive, o mioma que eu acabei de falar para vocês, certo? Papiloma, são todos tumores benignos, porque terminam com oma. Fim, tá? Mas cuidado, porque existem algumas exceções. Como assim exceções? Eu tenho alguns tumores malignos que terminam com oma também. A gente vai ver mais tarde. E esses costumam cair em prova, tá? Por exemplo, a Amanda falou, então o tal do melanoma é benigno, termina com oma. Realmente, como ela falou, melanoma não. O melanoma, mesmo terminando em oma, é maligno, é câncer, tá? E é um câncer, inclusive, que mata muita gente, tá? O melanoma. Então, na nomenclatura, pegamos que o final termina com oma. Perfeito. Exceto, linfoma é outra exceção também. Vamos chegar nas exceções. Isso, tá? E nessa nomenclatura, pessoal, a gente precisa fazer uma pequena divisão, tá? Que é de acordo com a estirpe desse tumor, tá? Então, eu vim dessa divisão da neoplasia, de acordo com o comportamento biológico em neoplasias benignas e malignas, tá? Agora estamos dentro das benignas.
Dentro das benignas, eu vou dividir de novo de acordo com o seu estirpe. E o que diabos é estirpe? Estirpe é o tecido desse tumor. De que tecido é? Se é tecido conjuntivo, se é cartílago, se é osso, se é tecido adiposo, se é de glândula, por exemplo, se é um cisto, se é de epitélio, certo? Então, essa é a diferenciação. Lá de histologia, vocês lembram que a gente estudou todos os tecidos, de músculo, por exemplo, tá? Então, isso é a nossa estirpe, tá? Então, eu vou ter estirpe mesenquimática, que são células mesenquimáticas, tá? Aí o nome já diz tudo. E quem eram as células mesenquimáticas? Eu tinha células de tecido conjuntivo, célula de cartílago, osso, músculo e por aí vai, tá? Então, é muito simples, olha só, parece um pouco difícil no começo, mas se eu estiver falando de um condroma, condro vem de cartílago. Então, estamos dentro de uma estirpe mesenquimática ou mesenquimatosa, porque é cartílago. Cartílago é de origem mesenquimática. Fim, certo? Leiomioma vem de músculo. Músculo esse liso, que é de origem mesenquimática, certo? Então, estirpe mesenquimática, tá? Depois vocês vão ver, tem uma tabela gigante para vocês disso, tá? Nomenclatura epitelial, adenoma. Vamos lembrar, em histologia, nós tínhamos as glândulas, sei que vocês lembram. Lembra que tinha glândula assim, ó? Você quer um conduto e a gente tinha uma porção aqui embaixo. Eu sei que vocês lembram, isso aqui a gente desenhou no começo do ano de histologia. Vocês lembram, né? Digam para mim que lembram. Não lembram? Lembro. Meu desenho Forma tá de muito... pizza, igual o Nipoli fala. De pizza, que seja, não importa. Mas aqui a gente tinha um conduto excretor e essa região aqui era o que a gente chamava de adenômero, lembram? Adenômero. Adenômero. Certo? Então, daqui vem a terminologia de adeno. Sempre que falar adeno para vocês, ó, adeno, está se referindo a glândulas. Então, se estivermos falando de um adenoma, eu estou falando de um tumor de glândula. Não sei qual glândula é, mas é um tumor de glândula, adenoma. E ele é benigno, porque ele termina com oma, certo? Beleza? Adenoma, glândulas, certo? Se for do próprio epitélio mesmo, etc., podemos ter um papiloma, que são as verrugas. Vocês já viram isso, por exemplo, no HPV, né, tem um papiloma, né? Então, são verrugas, que nada mais são do que crescimento anormal daquelas células, que formam uma verruga, certo? E temos, muito cuidado agora, o que a gente chama de pólipo, que eu deixei aqui embaixo para vocês. Certo? O pólipo, ele vai ser dado lá na parcial de digestivo para vocês. E vocês vão ver que é largo pra caramba. É uma puta classificação gigante. O pólipo, a gente vai comentar mais dele lá na frente, específico dele. Mas eu já tenho que entender o que é. O pólipo, gente, é uma protusão, ou seja, uma projeção visível, certo? Da mucosa de um órgão. Então, estou lá no cólon, por exemplo, certo? No cólon, estou dando o exemplo do cólon. Estou lá no cólon e a mucosa desse cólon começa a fazer uma projeção, começa a se projetar para a luz. E essa projeçãozinha a gente chama de pólipo. Deixa eu fazer um desenho de um pólipo aqui para vocês. Então, faz de conta que aqui é a mucosa. Fazer a parte de baixo e aqui a parte de cima. Mucosa, submucosa, muscular, não importa, certo? E aí, uma certa época, essa pessoa só come macarrão e churrasco, fuma, cerveja, tal, não come uma salada na vida, certo? E aí começa a crescer isso aqui, ó. Vem uma pequena projeçãozinha e faz isso.
na sua mucosa. Isso aqui é um pólipo, certo? E esse pólipo, dependendo, como eu falei para vocês, tem uma classificação bem grande para falar deles, pode ser maligno, tá? Eu tenho pólipos malignos também, tá? Mas por enquanto, só saibam que ele existe, tá? Só saibam que o pólipo existe, tá? Tá? Esse daqui é um pólipo, inclusive, ó. Isso aqui é um pólipo. Então ele tem um pezinho, esse pólipo. O pólipo ele pode ser pediculado, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Tem esse pezinho, esse talho, e aí tem de vez a protusão. Tudo que vocês estão vendo aqui é tudo glândulas em criptas de Lieberkühn, lembra das criptas de Lieberkühn? Então elas aí, bem bonitinhas, ó. De novo, ó, é uma protusão, tá? Uma projeção. Ele pode ter esse pezinho, como ele pode ser liso assim só uma voltinha assim, que é o pólipo céssio. Mas deixa ele para lá, tá? Beleza. Vamos falar dos malignos. Agora o bicho começa a pegar. De cara, pessoal, de cara eu vou pedir para vocês olharem para essa fotinha aqui histológica que vocês estão vendo aqui embaixo e me falarem que tecido é esse. Falem aí. Vocês lembram do primeiro ano que eu sei? Que tecido é dessa imagem? Porque o adipocito vocês acertaram ali agorinha. Alguém? Fábio? Hepático? Fernanda? Hepático, mais alguém? Cerebral. Beleza. Eu ia falar nervoso. Ah, legal. Parece um hepatocito aqui, né? Aqui uma neurona. Neurona tem vários núcleos, né? Parece tão mesclado. Alguém? Mais? Não, pulmão não, Angel? Pulmão. Um neumocito, né? Eu ia falar pulmão também. Tipo, neumocito tipo 1, tipo 4, tipo 52. Não, nada disso. Vocês lembram como era a histologia do músculo estriado esquelético? Onde eu tinha células com vários núcleos, inclusive, né? Só que eram núcleos pequenos e na periferia e com estriações, por exemplo, certo? Tá aí, apresento para vocês. Isso daqui é o que a gente chama de um rabidomiosarcoma. Realmente é um músculo estriado esquelético, inclusive, tá? Não é nem liso e nem cardíaco, tá? Puta que pariu! Por que isso é um músculo? Na verdade, pessoal, o problema está aí. O problema está que no tumor maligno, ele é tão maligno, ele sofreu tanta mutação, que a célula não tem mais nada a ver com seu tecido sano. Lembrem lá da definição, vamos voltar na definição. Eu tinha um crescimento excessivo, certo? Descoordenado, sem um propósito. Essa célula aqui não cumpre função mais nenhuma de contração, não. Ela só quer, ó, não tá mais nem aí para ninguém. Ela só quer crescer e se multiplicar. Não tá nem aí. Ela não quer cumprir a função dela. Então ela não precisa mais parecer um músculo. Não vai mais se contrair, não quer saber mais de nada. Estão entendendo? Então, uma característica muito marcante justamente é essa. Na histologia, o tecido maligno, o tumor maligno, não tem nada a ver com o tecido sano, certo? E aí você pode perguntar assim, por exemplo, a Rafaela pode perguntar assim, mas, cara, não tem como saber se isso daí é músculo. Como que o patologista vai adivinhar isso, meu Deus? Tô com medo. Realmente, pessoal, não tem como ela saber. Só que vem escrito para ela assim, ó, biópsia de bíceps direito, por exemplo. Então vem escrito na peça cirúrgica. Biópsia foi retirada do bíceps direito, por exemplo. Aí, porra, tu sabe o que espera encontrar. E aí tu olha lá no microscópio e vê um negócio desse, é câncer, indiscutível, tá? Vocês vão ver, durante esse terceiro ano, vocês já vão pegar exames aí de alguns parentes aí que foram no médico, fizeram biópsia, e vocês vão ver que o que mais vai interessar a gente é o resultado dessa biópsia aí, ó, na parte histológica, tá? A gente vai estudando, vocês vão ir pegando, tá? Isso é o mais importante, tá? Anaplasia, isso daqui é uma anaplasia, inclusive. Mas a gente vai chegar na parte de anaplasia. Anaplasia é quando o tumor já não parece mais nada. Aí ferrou tudo, tá? Mas enfim, vamos voltar rapidão, para a gente começar do início. Tumor maligno, o que eu tenho que saber dele?
Deixa eu só terminar o benigno, que eu não falei de uma coisa. O tumor benigno mata? Alguém pode morrer por um tumor benigno? O que vocês acham? Sim, Não. eu acho que depende da localização, né? Não. E comprei meu mal. Depende do tempo. Meu avô teve no pescoço lá, já tava sufocando já. Opa, estamos melhorando. Acho que No sim. cérebro também, né? Uma área de difícil acesso. O que acontece? Provavelmente vocês já viram na internet. Se não viram, eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Uma mulher, não sei o que lá, de tantos anos, 40 e poucos anos, tal, que era supostamente obesa e tal, retirou um tumor de 15 quilos. Já ouviram falar disso, né? A mulher retirou um tumor do ovário dela que pesava 15 quilos, gigante, uma bola assim. Meu, esse tumor, se vocês olharem com carinho agora, que vocês estão sabendo, é uma bola gigante, certo? E ela é uma bola mesmo, então é bem delimitado, tem uma superfície lisa, certo? E teve um crescimento lento, por mais, na grande maioria das vezes. Então, por mais que seja um tumor muito grande, pesando 15 quilos, é benigno. E ali já começou a comprometer a vida dessa paciente, porque já está crescendo demais já. E isso confunde, porque às vezes a paciente só acha que ela está obesa. Então ela começa a fazer dieta, começa a tentar emagrecer, não consegue. Vai ver, ela tem um puta de um tumor ali dentro dela, no ovário, um cistoadenoma, por exemplo. E aí retira. Fim. Esse tumor dela, como tinha espaço para crescer, tinha toda uma cavidade abdominal para crescer, realmente ele cresce. E ele cresce lentamente. E à medida que ele vai comprimindo os órgãos vão se adaptando. Vão se adaptando e o tumor vai crescendo. Enfim, realmente, 15 quilos aí já é grande, aí tem que tirar, porque já está comprimindo órgãos vitais. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Tá? Então, o tumor benigno, na grande maioria das vezes, ele não vai ser mortal. Mas um tumor benigno no cérebro, que nem eu acho que alguém comentou aí é complicado. Certo? Porque para onde diabos o cérebro vai se expandir? Não tem. Aí é complicado. Então depende do local. Outra pessoa comentou: o meu avô tinha um tumor benigno no pescoço e já estava sufocando ele. Pode acontecer também, tá? Não que ele vai morrer sufocado por esse tumor, mas já vai causar um desconforto nele, dependendo da posição que ele tá, incomoda às vezes para engolir algum alimento e tal, e aí ele vai buscar, ou para falar, por exemplo, e ele busca. Mas geralmente esses tumores não cursam com mortalidade. Só dependendo desse local especial, e aí se evoluir demais mesmo, tá? Mas não. E muito menos eles têm tendência à malignidade. Não tem, na grande maioria das vezes. Tá? Agora sim podemos ir para o maligno. O maligno é o seguinte, pessoal. Se vocês pegaram o benigno, de boa, o maligno é o contrário. Fim. E já era. E sai correndo. Vai abrir uma cerveja e já era. Tá? Claro. Sextou, né? Segundou. Vamos lá, como assim o contrário? Olha lá, o benigno tinha um crescimento lento, certo? O maligno tem um crescimento rápido. Pronto, primeiro contrário. O benigno era bem delimitado. O maligno é mal delimitado. O benigno tinha uma superfície lisa. Esse aqui tem uma superfície irregular. Então, pessoal, é saber um, tu sabe os dois. E se não souber um, tu não sabe os dois. Também é óbvio isso, tá? Característica importante. Agora sim, característica bem importante. O maligno, ele quer invadir. Então é o caranguejinho, ele quer ir para o tecido adjacente. Ele quer destruir, ele quer crescer cada vez mais, certo? Então essa capacidade de invasão é do maligno, tá? Tanto é que se a gente vai pegar aqui esse tumor aqui do pulmão, isso aqui é um pulmão, tá? Então, se eu for tentar circular esse tumor para falar onde ele se delimita, olha o jeito que fica o desenho. Eu nem sei onde ele termina, na verdade, eu nem sei onde ele está terminando. Eu só estou tentando sublinhar aqui, ou desenhar algo, mas para cá eu já nem sei mais para onde que ele foi. Não dá para saber. Ó, cadê, meu Deus? Onde esse tumor termina?
Eu não sei onde ele termina, não sei onde ele começa. Como que eu falo que isso aqui é bem delimitado? Só faltou desenhar aqui uma patinha assim, ó. Aí, pronto. Aí a gente termina de vez. Pronto. Câncer de pulmão. Tá aí, caranguejinho para vocês, tá? Então, característica muito marcante é que ele quer invadir. Invadir quem? Nessa situação aqui, explicando melhor para vocês, isso aqui é um carcinoma epidermoide pulmonar. Ele tem uma tendência de começar aqui no centro e ir invadindo a periferia. Então, esse tumor vai crescendo em direção à pleura desse pulmão, tá? Por exemplo. Então, ele quer invadir, ele quer crescer, ele quer ir para outros lugares, ele quer passear, ele não quer ficar só no pulmão, tá? E é aí que a gente entra em outra característica muito marcante dos tumores malignos, que é a metástase, tá? Agora o negócio complica, tá? Por quê? O que é a metástase? A metástase é a propagação desse tumor a um local distinto do seu ponto de origem. Ou seja, vamos supor, o nosso paciente tem um câncer de próstata, tá? Então tá lá na próstata, câncer de próstata. E esse câncer da próstata se disseminou e foi passear na coluna vertebral do paciente. Então agora o paciente tem um câncer, tem um tumor na próstata e tem outro tumor na coluna dele também. Estão entendendo? E à medida que isso avança, ele vai se espalhando para outros locais, tá? E isso é o que a gente chama de metástase. Provavelmente vocês já ouviram falar também de metástase, de algum artista, de alguma coisa na TV, e agora vocês já estão sabendo. Então, a metástase também é o que a gente chama de tumor secundário. Como assim tumor secundário? Vamos lá. Eu tenho um tumor primário. De novo, esse da próstata. Eu tenho um tumor primário na próstata, um câncer de próstata, certo? Que fez metástase para a coluna. Então, o meu tumor primário é o da próstata. O da coluna, a metástase, é um tumor secundário. Ela veio de algum local. No caso, veio da próstata, certo? Oi, Andy. Oi, pode falar. Essa metástase, ela tem uma predisposição para algum órgão em especial, em específico, ou não? Ela pode ir para qualquer lugar? Então, tudo vai depender de que câncer estamos falando. Realmente tem. Por exemplo, a metástase que se dissemina, assim, a metástase ela tem 3 formas de se disseminar. Pelo sangue, pela via linfática ou pela cavidade, que é o que a gente chama de siembra de cavidades. Então, ela sai ali no campo aberto e ela vai se espalhando, certo? Então, associa assim, que órgão vocês acham que recebe muito sangue venoso? Que órgão recebe muito sangue venoso? Fígado. Fígado. Então, o fígado é um prato cheio para metástase, tá? Então, metástases que se disseminam por via hematógena caem no fígado, por exemplo, tá? Mas não quer dizer que vai sempre para o fígado. Pode ir para o pulmão. Pulmão a gente tem vena cava superior, vena cava inferior. O coração não vai ficar, mas vai cair lá no pulmão, certo? Então, tem alguns locais específicos e tal, mas depende do câncer em si. Câncer de mama está mais perto do pulmão, por exemplo, então ele pode fazer metástase para o pulmão, tá? Mas não quer dizer que não pode ir para o fígado, tá? Mas depende do câncer que a gente está falando. De próstata, que eu falei para vocês, pode fazer metástase para o fígado, por que não? Mas tem uma tendência a fazer para a coluna, por isso que eu dei o exemplo para a coluna, foi de propósito mesmo. O câncer de próstata tem um excelente pronóstico. A gente vai falar dele depois no futuro, tá? Tem um excelente pronóstico, por incrível que pareça, tá? Então já falamos aí desse tumor maligno, uma generalidade da macroscopia dele. Microscopicamente, pessoal, aqui embaixo, ó, vai depender, tá? Nem sempre ele vem assim anaplásico, como a Amanda falou, que já é tipo que não tem mais nada a ver com tecido sano, tá? Tem o que a gente chama de grados de diferenciação. O que diabos é um grado de diferenciação? Eu sei que confunde. Nós vamos ter tumores
bem diferenciados, anotem isso para vocês não esquecerem. O tumor bem diferenciado, ele é muito similar ao tecido sano. Então, ele seria tipo aquele lado benigno mesmo, tá? É a célula como era para ela ser. Então, é um tumor bem diferenciado. Tá de boa, pronóstico aí excelente, tá? Beleza? Temos um tumor moderadamente diferenciado, e aí eu tô ali meio que já, opa, tem uma célula mais estranha aqui, uma célula estranha ali, mas ali aquela lá tá boa ainda, aquela lá é saudável também. Então, meio termo. Temos um tumor pobremente diferenciado, que, tipo assim, tipo esse que vocês estão vendo na foto aí, inclusive, células confusas, eu já explico para vocês o que são essas confusas, que alterações são, inclusive, tá? Mas eu tenho. E eu tenho o que a gente chama de tumor indiferenciado. Agora ferrou de vez, que é a ausência de diferenciação. É isso aí que vocês estão vendo. Totalmente anaplásico. Não sei mais nada. Não sei nem que tecido é esse, não faço ideia, tá? Então, a microscopia ou o pronóstico desse tumor maligno depende muito dos grados de diferenciação desse tumor, certo? Pô, tô com 2 pacientes, os 2 estão com câncer de próstata. Um tem um tumor bem diferenciado. Perfeito, de boa, tranquilo, excelente pronóstico. O outro tem um tumor indiferenciado, com metástase. Tá piorando a situação, Então isso é importante, tá? E quais são essas características micro que eu tenho que investigar? Vamos lá. Só de olhar essa foto aqui já dá para ver muita coisa. Primeira, tenho que saber como que é uma célula. Vamos fazer um desenho de uma célula só para vocês lembrarem. Uma célula, basicamente, né, é isso daqui, certo? Núcleo, um núcleo mais escurinho, citoplasma e tal. Essa é a nossa célula, certo? Vocês lembram disso aqui, tá bom? O que vai acontecer num câncer? Uma célula maligna tem os fenotipos de malignidade. Vão ter algumas características diferentes. Por exemplo, vamos lá. Olhem essa célula bem aqui. Essa aqui que vocês estão vendo. De cara, eu já falo uma coisa para vocês. Célula sana, um núcleo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Deve ter aí. Tem 8 núcleos nessa célula. Vocês acham que essa célula é uma célula sana? Então, tá errado, certo? Então, isso é característica de malignidade. Ou outra coisa, outra característica importante. Espera aí que meu mouse sumiu. Sumiu mesmo. Vou pegar o verde, é mais fácil. Olhem um pouco essa célula aqui. Essa aqui, certo? Olhem agora essa daqui. Olhem essa daqui bem pequenininha aqui. Essa daqui que parece um triângulo. Essa daqui que eu peguei como exemplo, certo? O que isso quer dizer, pessoal? Olhem o formato dessas células. São células de formato igual? Não. Isso aqui se chama pleomorfismo. Ou seja, as células têm muitos formatos diferentes, tá? Isso se chama pleomorfismo. Vocês vão usar o ano inteiro, tá bom? Pleomorfismo celular. Então, tem células pleomórficas, tá? Quer ver aqui? Devo ter escrito isso em algum lugar. Escrevi, ó, pleomorfismo, por exemplo, tá? Outra coisa importante, vamos lá. No desenho que eu fiz aqui agora do lado para vocês, lembra? Deixa eu ver se ele aparece de novo. Cadê? Ali. Olha o núcleo e olha o citoplasma. Isso era o que a gente estava acostumado, certo? Olha o núcleo e olha o citoplasma. Agora olhem essa célula aqui. Olha essa célula aqui. Olha o tamanho do núcleo. Olha o espaço do citoplasma. Estão entendendo? Então eu tenho um núcleo muito grande. Essa proporção núcleo-citoplasma está errada. Além do que, normalmente, não é para eu ver o nucleolo da célula. Só que aqui eu consigo ver nucleolos.
lá dentro da célula, ó. Lá dentro do núcleo. Não é para eu ver o nucleolo. E eu consigo ver aqui. Tá errado também. O nucleolo não é para ser evidente. Então, tudo isso daí é característica de câncer. E tem uma muito, muito legal que é essa daqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar uma imagem melhor. Que ela tá muito bagaçada, né? Tá muito zoada. Mas, peraí, tem uma imagem legalzinha. Pode ser essa daqui. Essa daqui, ó. Essa aqui fica até mais de boa. Olha só, gente. Tô aqui nessa imagem, o Vitor fala, cara, essa imagem aí pra mim tá de boa. Tá de boa só pra você, então. Porque olhem com cuidado aqui, ó. Olha isso aqui. A cor dessa célula. Escura. A do lado. Tá mais clara. Outra célula muito escura. Muito escura. Essa daqui, além de estar escura, tá redonda. Tem um pleomorfismo. Estão entendendo? Então, tá escura é o que a gente chama de hipercromasia. Então, tem células hipercromáticas. Isso aqui é sinal de malignidade. Certo? Essa daqui que vocês estão vendo, essa daqui que eu queria falar que era algo bem marcante. O câncer não quer se multiplicar, crescer, dividir. Algumas vezes, a gente pode dar sorte não, né? A gente pode se deparar com essa situação aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Não sei se dá para ver certinho. Se eu traçar cortar aqui no meio. Isso aqui é uma mitose. Isso aqui é uma mitose. Foi tirada bem na hora que a célula estava se dividindo. Certo? Não é normal a gente pegar uma lâmina e ter mitoses. Que a gente chama de figuras mitóticas, inclusive, tá? Então, a presença dessas mitoses aqui indicam que está crescendo muito rápido, está tendo uma divisão muito rápida, tá? Indica malignidade. Quer ver? Aqui na frente tem uma outra mitose também, ó. Ó, isso aqui, ó, é célula se dividindo. Isso aqui é célula se dividindo, certo? Ó o tamanho dessas células. Muitos núcleos, hipercromasia, pleomorfismo, tá? O nucleolo, olhem com atenção o nucleolozinho lá dentro, ó. Nucleolo, figuras mitóticas, e por aí vai, tá? Então, essas são características microscópicas de um câncer, tá? De um câncer. Então, aquele mesmo mioma que a gente viu lá, olha só agora. Eu tenho o meu mioma aqui em cima, que a gente viu aquela hora. Olha só a nossa comparação. E olhem aqui embaixo. Se eu falar para vocês que isso aqui é o mesmo útero, e agora? Que é isso aqui, meu Deus? Ah, mas pera lá, para mim tá bem delimitado. Tá. Como? Olha lá. Não sei para onde que foi, voltou, subiu. Parece um couve-flor, inclusive, né? E ó, a superfície tá lisa igual aqui, vocês estão vendo? Olha essa superfície aqui. Clara aqui, vermelha, parece que tá sangrando aqui, mais pro escuro. Necrose, será? Maligno. Tá maligno. Ah, tô na dúvida. Será que é maligno mesmo ou é um mioma que cresceu demais? Beleza, vamos para a microscopia. Olha a microscopia agora dele aqui. O que é isso aqui? De cara já. Uma figura mitótica parece, né? Hipercromasia aqui em cima de novo. A célula muito escura aqui. Tenho já um pleomorfismo também, porque eu tenho células alçadas. Aqui eu tenho uma bem pequenininha, outra minúscula, uma redonda. Olha o tamanho dessa outra aqui, ó. Pleomorfismo. Isso aqui é câncer. Câncer, tá? Maligno. E como que a gente denomina esse câncer? Vamos lá para a nomenclatura. Meu Deus, eu falo, cara, neoplasia tem muita coisa para falar. Nomenclatura desse tumor. Vamos terminar na nomenclatura. O seguinte, mesmo esquema, pessoal, estirpes, tá? Eu tenho estirpe mesenquimática e estirpe epitelial. Só que agora vai mudar a nossa terminação. A terminação do benigno era oma. A terminação do maligno é sarcoma, quando for mesenquimático, tá? Sar vem de carne, tá? Carne. Sarcoma é algo de carne, carnoso, tá? Então, é tecido mesenquimático, é músculo. Leiomio
Sarcoma é o maligno. Se fosse benigno, leiomioma. Vocês vão ter que treinar bastante essas nomenclaturas, tá? Como que era o benigno do cartílago? Condroma. E o maligno? Condrosarcoma. Só muda a terminação. Como era o benigno de tecido conjuntivo, etc. Fibroma. Como é o maligno? Fibrosarcoma. Tá? Vai mudar a terminação. E do epitelial, que eu desenhei para vocês a glândulazinha, vocês lembram? O adenoma. Agora ele recebe o nome de adenocarcinoma. Tá? Então o epitelial termina com carcinoma. Certo? Então eu tenho adenocarcinoma. Adeno, de novo, vem de glândula. E carcinoma de malignidade. Tá? E, se for de células epiteliais mesmo, células escamosas, se chama carcinoma escamoso ou carcinoma epidermoide, tá? E como a gente tinha relatado aquela hora para vocês, nem todo tumor terminado em oma, ele é benigno. No caso, qual vocês têm que tomar mais cuidado? Com esse aqui, seminoma. O seminoma é um tumor maligno dos túbulos seminíferos. Termina com oma, mas é maligno. Melanoma termina com oma, mas é maligno. Linfoma. Leucemia também, não tem nada a ver, termina com mia e é maligno. Tá? Tem algumas alterações. Antigamente tinha o termo hepatoma. Hepatoma, que estava relacionado com o câncer de fígado. Mas não usa mais esse termo. Agora é carcinoma hepatocelular. Então, não tem mais. Meu Deus! E tem os tumores mistos, mas esse aqui vai ser rapidão, tá? Tumor misto, gente. Misto. Tem o quê? 2 estirpes juntas no mesmo tumor, tá? Então, eu tenho um componente epitelial disperso ali num estroma que tenha cartílago, que tenha osso junto. Como é esse adenoma pleomorfo, certo? Que é um tumor misto de glândula salival, tá? Então, ele é um tumor misto de glândula salival, adenoma pleomorfo, tá? E o exemplo típico de um tumor misto é o teratoma, que inclusive pode ter das 3 estirpes. Eu posso ter célula da capa da ectoderme, mesoderme e da endoderme juntas, tá? Então eu posso ter células ali de estirpe epitelial, mesenquimática, de tecido nervoso, todo mundo misturado. Então é um tumor que acomete as células totipotenciais, aquelas que podem se transformar em quem elas quiserem, tá? Então o local mais frequente dos teratomas são ovários e testículos, tá? A gente vai ver também eles no futuro. Mas só para vocês terem noção, então tá lá o ovário da mulher, por exemplo, e aí, sei lá, tem um tumor nesse ovário dela, só que o problema é que tem um dente no ovário dela. Como diabos foi parar um dente ali, meu Deus? Aí você vai investigando, tem cartílago também, tem cabelo também. Como? Cabelo lá dentro, não pode ser. Tá aqui, ó, é pelo, um dente, para vocês verem, tá? Isso aqui é um teratoma, de ovário, inclusive. Então é um tumor estranho, muito feio, tá? Mas... Oi, Índio. Oi, pode falar. Esse daí tinha também em embriologia, né? O teratoma a gente viu também no primeiro ano, em embriologia. Perfeito. Vocês já viram o teratoma no primeiro ano, então tá tudo dominado, tá? Só que aí o que acontece? Por exemplo, deixa eu mostrar um teratoma bonito aqui para vocês. Esse aqui, ó. Aqui também já tá muito escrachado, né, pessoal? Não é assim, tá? Mas esse aqui sim, ó. Essa é a imagem do Atlas. Então, olha só, esse aqui eu tenho um dente, eu tenho cabelo, literalmente, certo? Então, isso é um teratoma. Nos indica que nós temos estirpe, eu tenho um tecido ósseo aí, eu tenho um cartílago, eu tenho glândulas sebáceas, certo? Então, um quiste dermoide de ovário é um exemplo clássico, certo? De todas essas estirpes juntas. E o que acontece? Esse teratoma, ó, essa aqui imagem também é muito boa, ó. Olha lá, cabelo, dente, etc.
Olha essa microscopia aqui, pessoal, ó. Isso aqui é cartílago hialino. Isso aqui é cartílago hialino do primeiro ano, ó. Deixa eu pôr aqui, essa imagem é muito boa. Cartílago hialino. Ah, tô na tráquea, eu aprendi isso. Não, você tá no ovário, tá? Aqui eu tenho tecido adiposo, perfeito. Tenho glândulas, né? Parece até um coloide aqui. Tenho glândulas. Então, isso aqui provavelmente é uma glândula sebácea também, ó. Sei, tá meio estranho, mas parece uma glândula sebácea, tá? E por aí vai, certo? Então, gente, é um teratoma. Tá? Então, essa mistura, um tumor misto das 3 estirpes, que tem relação com as células totipotenciais. O teratoma é maligno ou benigno? Meu Deus do céu, ouvi falar que um menino tem um teratoma, nasceu com esse teratoma, vai morrer, o coitado. Calma, é benigno, tá? Esse teratoma, gente, que forma o osso, que forma o dente, esse aqui, ó, que tem o cabelo pronto, sim, bonito desse jeito, esse é o benigno. Porque, querendo ou não, essas células se transformaram em algo. Então, ela quis virar um dente e realmente ela virou um dente. Isso aqui, se eu pegar a microscopia disso aqui, eu vou encontrar glândula sebácea, folículo piloso e etc. Tá aí, é um tecido. O nosso problema do teratoma é quando ele é assim. Isso aqui, ó. O que é isso? Que tecido é esse, meu Deus? Eu não sei. Ou esse aqui. Não tô vendo dente, não tô vendo cabelo, não tô vendo nada. Isso pode acontecer. E esse aqui é mais maligno. Por quê? Porque esse aqui não dá tempo da célula se transformar em algo. Então ela tá virando um cartílago, que dá para ver que tá meio azulzinho aqui, ó. Meio azulzinho é cartílago, tá? Ela tá se transformando num cartílago, ela pensa assim, cara, não, que cartílago o quê, meu? Vou ser sei lá, eu quero ser uma glândula sebácea agora. Aí ela já muda e vai ser uma glândula sebácea. Não, mas não quero ser glândula sebácea, não, eu vou ser um pelo. Então vou me diferenciar num pelo. Não, não quero não, eu vou virar um osso. Então essa célula ela tem atividade tão acelerada que ela nem se termina, ela não termina em algo. Então esse teratoma é maligno. É o que a gente chama de teratoma imaduro. Ele é maligno, tá? A gente tem que tomar cuidado, tá? O teratoma que vocês estão vendo aqui embaixo, com dente, com cabelo, por mais que seja feio, horroroso, ele é um teratoma maduro. Ele se transformou em algo. Ele é benigno, tá? Na maioria das vezes também, certo? Por mais que seja mais feio, inclusive, tá? Então vocês têm que ter uma tabela dessas de vocês para diferenciar um tumor benigno de um maligno, tá bom? E assim, de características gerais. Então o que eu sei? O benigno, ele tem bordes regulares, superfície lisa, geralmente pequeno e crescimento lento. Fim. A gente já viu. O maligno é o contrário, crescimento rápido, borde irregular, hemorragia, necroses, gânglios aumentados, porque ele quer fazer metástase, né? A gente vai ver isso depois. Microscopicamente, ele é bem diferenciado, ou seja, muito parecido ao tecido normal. Não tem o que mudar. O maligno na microscopia, aí sim, gente, aqui tem muita coisa, tá? Não posso só colocar assim graus de diferenciação. Eu tenho que saber se esse tumor ele é moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado ou indiferenciado, tá? Bem diferenciado, talvez, tá? Hipercromasia, ele é muito escuro, pleomorfismo tem variações no seu tamanho, mitoses, é isso aqui, figuras mitóticas, enfim, são características importantes para vocês. E a tabelinha de nomenclatura, cadê? Nossa, tinha bastante coisa para mostrar ainda. Neoplasia é foda. É essa daqui. Então, para a gente terminar de vez, não importa o que vocês estejam fazendo aí agora, se estão com o Tinder aberto, o TikTok, o Twitter, o Instagram, sei lá, o namorado enchendo o saco, ou a namorada, para e presta atenção nisso daqui. Nomenclatura das neoplasias. Como que eu nomeio o câncer? E vocês vão ter que treinar isso aqui. Peguem esses cânceres daqui depois e treinem em cima desse esquema. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. A neoplasia, de acordo com o seu comportamento biológico.
Tá? Então, é o primeiro passo, a classificação dela. Pode ser benigna ou maligna. Comportamento biológico. Ou naturaleza. Tá? Pode ser também. Natureza ou comportamento biológico. Benigno ou maligno. Fim. Tá? Então, primeira coisa. Tá bom? Segundo, vocês estão vendo que tem B aqui, M, BM, BM, quer dizer benigno, maligno, benigno, maligno, benigno, maligno, tá? Segundo, esse tumor pode se classificar de acordo com a sua estirpe em tumores epiteliais e tumores mesenquimáticos, ou não epiteliais, como vocês quiserem, tá bom? Epitelial ou não epitelial, no caso, mesenquimático, tá? Quando for epitelial, das duas, uma, pessoal. Ou estou falando de células escamosas, tá? Células escamosas, ou de glândula, porque o epitélio a gente dividia em epitélio de revestimento ou glandular, tá? Então, cuidado também. Então, estou diante de uma estirpe epitelial, que pode ser escamosa ou pode ser glandular, tá? Que é o que a gente vai chamar de diferenciação. Tá? Então, no caso, vou explicar agora para vocês, prestem atenção. Fecha o Tinder, eu tô falando sério. Se a gente fosse fazer a nomenclatura de um adenoma, como ficaria? O adenoma seria... Adenoma é maligno ou benigno? Falem aí vocês. Primeira coisa. Benigno. Benigno. Então, vem assim. Adenoma, vamos nomear. Neoplasia benigna, tá? Segundo, qual que é a estirpe de um adenoma? É epitelial ou mesenquimático? Epitelial. Epitelial. Então, neoplasia benigna de estirpe epitelial, certo? Estão acompanhando, né? Neoplasia benigna de estirpe epitelial. E a diferenciação desse adenoma? Adenoma é um tumor do quê? Glandular. De glândulas. Então, neoplasia benigna de estirpe epitelial com diferenciação glandular. Nomeamos o adenoma. Nomeamos o adenoma. É assim, passo a passo. Então, comportamento, estirpe, diferenciação. Outro exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar um lipoma, ou um condroma, vai, um condroma, para ficar diferente. Peraí, cadê o mouse? Condroma. Mesmo esquema, pessoal. Vamos nomear o condroma. Nomeei um tumor, não sei o que lá, um condroma. Beleza. Primeiro passo, comportamento biológico. Condroma é maligno ou benigno? Benigno. Então, neoplasia benigna, certo? De estirpe. Qual é a estirpe de um condroma? Mesenquimático. Mesenquimática, certo? Então, neoplasia benigna de estirpe mesenquimática, com diferenciação. Qual que é a diferenciação de um condroma? Que tecido é um condroma? Cartílago. Cartílago. Então, com diferenciação cartilaginosa. Nomeamos o condroma. Neoplasia benigna de estirpe mesenquimática com diferenciação cartilaginosa. Eu sei que parece difícil isso no começo, porque inclusive, tá? Mas tem que ir treinando. Se fosse um osteoma, só ia mudar que a diferenciação ia ser de tecido ósseo, tá? Basicamente é a diferenciação que muda. Vamos lá, uma última. Um leiomiosarcoma. Como nomearíamos um leiomiosarcoma? Neoplasia maligna. Neoplasia maligna. De estirpe mesenquimática. Estirpe mesenquimática. Com diferenciação muscular. Muscular lisa. A muscular lisa, eu tenho músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético, tá? Então, neoplasia maligna, certo? De estirpe mesenquimática com diferenciação de músculo liso, certo? Então, esse seria o nosso leiomiosarcoma, tá?
tem que ir praticando essas nomenclaturas, porque senão complica. Seminoma, eu escrevi errado, isso aqui é um M, tá? Seminoma, tá? Vamos ver outro aqui, não sei. Enfim, vocês entenderam, né? Então, o segredo para isso aqui, pessoal, é montar um esqueleto. E dentro desse teu esqueleto, vocês vão ter o comportamento biológico, a estirpe e a diferenciação de que tecido é, tá? De que tecido é. E aí fica fácil montar, tá? E aí a gente vai praticando. E aí vai indo, certo? Então, por isso que a gente tem que ir treinando. Treinando. Senão, na hora, não vem nada na cabeça, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Algumas imagens. Aqui é só para mostrar, tá? Tumor benigno, do maligno, mas depois a gente vê com mais calma também. Ó, essa aqui que vocês estão vendo é a metástase na coluna do paciente com câncer de próstata. Isso aqui é um câncer chamado melanoma. Depois a gente vai ver o melanoma. Que bonitinho e que imortal que é essa desgraça. E até aqui hoje, muita coisa já. Meu Deus, muita coisa mesmo, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida.